a gente pode classificar como aquele amor que, na verdade, traduz muita posse. Então, ele não é desapego em si, porque o amor real, ele é desapego. Quando se ama realmente uma pessoa, segundo a doutrina espírita nos ensina, nós devemos, acima de tudo, deixar a pessoa liberta, deixá-la dona do seu próprio destino. Porque o amor, ele traduz aquele princípio de quanto mais se dá, mais se tem. Então, quanto mais se liberta, mais a pessoa está vinculada à outra que a libertou. E uma pessoa que sufoca, que cerceia, que busca controlar, ela realmente ainda não vive o amor nesse caminho, nessa plenitude de doação. E também podemos dizer que ela está centralizando numa única pessoa todo o potencial que ela teria para várias outras pessoas e para várias outras situações. Porque o amor, quanto mais ele é dividido, mais ele se multiplica. Eu ia perguntar exatamente isso para você agora. Como é que a gente multiplica o amor? Amando, doando, buscando novas formas de interagir com as pessoas, buscando formas de entender as diferentes realidades que nós vivemos. Por exemplo, no mundo de hoje, que a violência para todo lado, o desalento, o desânimo, a dificuldade, por exemplo, no próprio trabalho, na vivência comum dentro de casa, tudo isso é motivo para que a gente possa ficar triste, possa ficar desesperançado, mas pode ser também um ensejo, um convite, uma oportunidade para que a gente possa aprender a gostar disso. E possa, a partir desse gostar, buscar desenvolver um amor realmente por essa situação, pelas pessoas que ali estão, pela tarefa que nos cabe. André Luiz, espírito, tem uma frase que ele colocou num livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier sobre o trabalho, que pode ser aplicada também ao amor. Que ele diz assim: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se converte na alegria do trabalhador. Então, se nós começamos a modificar o nosso padrão mental e começamos a buscar amar aquelas situações que nos incomodam, não no sentido de não mudá-las, mas no sentido de aceitá-las, se elas não são ali mutáveis pelas nossas possibilidades, aceitá-las como são, mas buscar tirar a lição daquilo e aprender com essa lição, gostar. E assim também com determinadas pessoas, que às vezes nós passamos a vida toda tentando fazer com que as pessoas nos amem. Até que nós chegamos à conclusão inevitável de que cada um só dá o que tem. E às vezes a pessoa que é tão assim importante para a gente, que é objeto, né, das nossas aspirações mais caras, ela ainda não está preparada para amar. Então nós temos que cumprir a nossa parte e entregá-la para Deus e para a própria vida. E amor próprio? Como é que a gente cultiva esse amor próprio saudável, que não resvala para outras situações? Como é que a gente faz isso? Muito importante isso. E lembra-me novamente a colocação de Jesus. É muito importante. Quando você para analisar, Jesus resumiu nessa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, 3 mandamentos, na verdade. Amar a Deus, o principal, amar ao próximo, mas amar ao próximo como eu me amo. A medida do amor ao próximo é a medida do meu amor. Por isso a importância do autoconhecimento, da autoaceitação, do amor próprio. Agora, um amor próprio equilibrado, para não resvalar para um narcisismo, para uma egolatria, para um egocentrismo. Por quê? Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar do nosso corpo, aceitar a nossa aparência, aceitar os defeitos até, as qualidades que nós temos também, porque às vezes, principalmente entre aqueles que querem se renovar moralmente, seja na doutrina espírita ou em outras religiões, há uma dificuldade em se aceitar até as próprias qualidades. Muitos pensam que para ser humilde, você não pode ter uma noção real das suas qualidades, e isso não é correto. O que nós temos que fazer? Colocar a nossa personalidade, fazer uma análise concreta e buscar a aceitação naquele primeiro momento. E a partir daí traçar um plano de ação. Onde eu posso melhorar? E criar um plano de ação realista. Porque não adianta também buscar metas inatingíveis, como se nós pudéssemos mudar de um dia para o outro. A evolução, ela é feita passo a passo. E uma caminhada, ela por si só, ela já é muito importante quando nós aprendemos que a cada momento, em cada situação, a gente pode aprender. Nascemos, Ricardo, com essa capacidade enorme, imensa de amar, ou precisamos ser ensinados? Eu preciso ensinar o meu filho como amar, que devemos amar? Como é que funciona? O amor, ele como está, como nós já falamos, dentro de nós, ele é um germe, ele é uma semente. Ele é como se fosse aquele princípio que nós temos herdado da consciência divina, herdado de Deus, e ele pode ser desenvolvido sim. E ele vai ser ensinado, não a questão de você ensinar o amor, mas de facilitar o desenvolvimento. Ele já existe em potencial dentro de nós. Ele é uma das potências que nós temos em nossa alma.
nós podemos facilitar através da educação, através da convivência, esse desenvolvimento. É como se fosse realmente uma semente e as situações fossem aquele adubo, aquela água, aquela terra necessária e as pessoas que convivem conosco fossem aqueles jardineiros que nos auxiliassem nos processos de crescimento desse amor. Então, cada um responde pela sua conduta, como diz Paulo apóstolo. Cada um responde pela sua alma. Mas aqueles que estão próximos a nós, com certeza, nessa lei de sociedade que nos rege, eles também vão interagir e vão responder para auxiliar ou não no crescimento desse amor que há em cada um de nós. Então, os pais, por exemplo, podem e devem auxiliar os filhos no desenvolvimento dessas faculdades, selecionando uma programação de canal adequada, selecionando valores, levando os filhos, que muitas vezes têm uma condição social melhor, para conhecer outros de condição social mais necessitada, levando para doar alguma coisa, ensinando-lhes a ser útil, inclusive em casa mesmo. É um ato de amor, ensinar a utilidade de se lavar uma louça, a utilidade de se arrumar uma cama. Então, em pequenos atos, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na sociedade, nós vamos uns com os outros incentivando o desenvolvimento dessa potencialidade. Ricardo, quem ama necessariamente é amado? Não. E ainda mais num mundo como o nosso, que é um mundo de provas e expiações, conforme os espíritos nos colocam. Nós temos hoje na Terra um mundo onde a maioria dos espíritos ainda é muito voltado para si mesmo, para o egoísmo, para a egolatria, e é muito voltado para as necessidades mais materiais, para a busca das sensações, dos prazeres. Então, infelizmente, aqueles que amam na Terra verdadeiramente, no sentido evangélico, eles normalmente não são amados, principalmente por aqueles que estão nos círculos mais próximos. E isso nós podemos traduzir como a necessidade que se tem dessas pessoas que trazem em si esse amor de alguma maneira mais elevado, mais puro, dividirem essa riqueza com os que estão à sua volta. É doloroso porque é um sacrifício, mas é o sacrifício que faz com que a terra floresça. É através das lágrimas, através do suor dessas almas, desses trabalhadores que podem ser representados por parentes, por amigos, por missionários, seja aquele que lavra o campo e planta humildemente, auxilia o bem-estar da cidade, seja aquele professor anônimo, seja um político realmente desprendido, todos eles dão a sua cota para que o amor se desenvolva nas pessoas. Mas eles não devem, num mundo de provas e expiações, como sabemos, esperar o retorno. É muito difícil, porque só quando nós tivermos o amor em maioria na Terra, aí sim a Terra já terá saído dessa condição e nós vamos poder nos sentir, vamos dizer, mais recompensados nesse equilíbrio do amar e ser amado. Ricardo, muito obrigada por essa entrevista sobre demonstrações de amor. Eu que agradeço. Olá! A mais perfeita fórmula de amor foi dada por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. E como se pode fazer isso? O que é na prática esse amor? O próprio Jesus apresentou a solução. Fazer aos outros tudo o que gostaríamos que nos fizessem. Esta regra é tão perfeita que não somente Jesus, mas em praticamente todos os povos e épocas houve quem a recomendasse. Sábios da Índia, do Egito, da Pérsia, da China, de Israel, dos povos árabes, ensinaram o amor como o caminho correto para conquistar a paz e a harmonia interior. É, portanto, uma regra universal. E na literatura espírita, o amor está presente constantemente. No Livro dos Espíritos, há um capítulo dedicado à lei de amor, de justiça e de caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, leia o capítulo 9, Amar o próximo como a si mesmo. Para os que gostam de romances, vale a pena conhecer o livro Libertação. Ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, Libertação narra a história de Gregório, um espírito perverso que é resgatado pelos atos de amor da mãe, que nunca o abandonou. Uma ótima leitura para você. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda
apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. Olá! Essa semana, a Elisângela, de São Paulo, nos encaminhou a seguinte pergunta: é lícito sacrificar o animal quando a doença é irreversível e o animal está sofrendo muito? Para que possamos entender completamente a natureza do sofrimento do animal e a posição da doutrina espírita referente ao assunto, precisamos primeiramente esclarecer que o animal é detentor de um princípio de inteligência, chamado na doutrina espírita de um princípio espiritual, que se está exercitando em busca da aquisição de uma consciência, o que lhe permitirá a sua individualização e, posteriormente, o seu desenvolvimento dentro de condições mais elaboradas de desenvolvimento. Exatamente em função disso, a dor, o sofrimento, as diversas circunstâncias que a vida possibilita, representam para ele um conjunto de experiências que serão mais ou menos aproveitadas de acordo com a força das coisas, como nos diz o Livro dos Espíritos. O progresso do animal é muito mais provocado pelo conjunto das experiências às quais ele está submetido do que por força propriamente dita de seu livre-arbítrio. Desta forma, compreendemos que o sofrimento do animal, mesmo quando em estado terminal, também representa para ele uma situação de experiência que precisaria ser respeitada até a conclusão do episódio. E até a próxima semana. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante nós vermos como essa segunda parte fez com que todos se admirassem, porque amar a Deus sobre todas as coisas ainda era entendido. E justamente, como diz Emmanuel, o próximo é a ponte que nos leva ao Pai. E mais importante ainda, no ensino de Jesus, que o Evangelho também nos relembra, é essa hierarquia do amor, que Jesus no início, ele começou falando a todos que ouviam seus ensinamentos, essa máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais adiante, para os que já acompanhavam o seu estudo, o seu ensino, ele nos fala de um outro amor. Amai os vossos inimigos. Um amor mais difícil, mas que nós seremos capazes de fazer, de sentir, de vivenciar. E finalmente, nessa escalada maior, ele chega justamente na última ceia, antes de ser preso, logo em seguida, horas depois, ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Seremos capazes também de alcançar esse amor. Amor é a lei maior da vida, sem dúvida. O programa de hoje está terminando. Se você quiser mandar sugestões ou fazer perguntas, escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma semana de muita paz.